Enquanto isso, eu só estou conversando com o pessoal, te aguardando. Bom, tá bom. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma honra recebê-los aqui nesse Encontros da BGA. Recebemos hoje personalidades, pessoas aqui que fazem a história do nosso mercado, e a ideia é essa, é trazer pessoas que realmente são importantes, fazem a diferença e possam nos contar segredos. Vou fazer perguntas complexas aqui para ver como é que eles conseguiram e como eles conseguem resolver o desafio do dia a dia. Nós temos aqui pessoas envolvidas em 3 mercados importantes. Nós temos uma indústria com a Aurora, nós temos o Rei do Frango, que ele é distribuidor e também representante, e nós também temos aqui a Nutrimax como distribuidor e também representante. De tal forma que a gente consegue pegar todo o mercado de vendas, e o assunto hoje é vendas, como vender mais, quer seja para o mesmo cliente ou ampliando o mercado. Então, em primeiro lugar, quero dar bom dia a todos e que cada um se apresente aí a todos, começando com o senhor, Sr. Alexandre. Fique à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou diretor da Nutrimax, fundador. E, enfim, a Nutrimax é uma empresa que tem 10 anos no Rio de Janeiro, distribuição. E estamos nesse mercado louco aí, tentando conquistar cada mais um pouquinho mais de espaço, matando 2 leões por dia. Rio de Janeiro é um mercado completamente atípico, né? Seja em questão de vendas, seja em questão de serviço. E a gente fica aí se desdobrando, tentando cada dia crescer um pouquinho mais. Bom dia, pessoal. Bom, sou o Alan, apesar de parecer, não sou carioca, né? Sou paulista, minha vida profissional sempre voltada a vendas, né? Desde do começo aí da vida adulta. E há 4 anos estou aqui no Rio de Janeiro fazendo a gestão, né, do varejo aqui do Rio de Janeiro sobre a Aurora Alimentos. Espero contribuir com todos aí no dia de hoje e já agradecer o convite para fazer a participação. Bom dia a todos. Meu nome é Wagner Francisco, sou sócio fundador da Rei do Frango Distribuidora e da Bela Wagner Representações. Espero poder compartilhar momentos aqui de troca de informações, troca de conhecimentos e contar um pouquinho da nossa história para vocês aí e que possa somar na vida e na carreira de vocês. Tá bom? Vamos para cima. Aproveitando que você está aí, já vou fazer uma pergunta importante. O Wagner ele tem um canal, que é o Rei do Frango, depois você vai contar a história de como é que isso foi criado. E o Wagner ele participa de muito podcast. Teve um podcast que eu vi dele que ele chegou a me emocionar, e a pergunta que eu vou fazer para você e cabe para todos é sobre, vamos começar lá de baixo, né? Sobre a profissão de vendedor. Eu queria que vocês explicassem para a gente, na cabeça de vocês, porque muitas vezes o que está na cabeça do líder é o que a gente passa para a equipe, e aí, consequentemente, a gente vai ter sucesso, e aí uma equipe tracionada. Então, eu queria que você passasse para a gente, começando lá de baixo, o perfil de um vendedor ideal. Marcelo, para mim, falar sobre essa profissão é uma paixão que eu tenho pela venda. E muitas pessoas falam que as pessoas nascem para ser vendedor. Eu não acho isso. O vendedor ele se transforma. O vendedor ele vai se apaixonando por essa profissão de uma forma que não existe mais gostoso do que o fechamento do negócio, o aperto na mão e falar do negócio fechado. Quando isso começa a acontecer na sua vida, você vai se entusiasmando e se enchendo o peito de vontade de acordar, pensar logo no outro dia para sair de casa para trabalhar. A minha história começou em 1999, eu fui vendedor reserva da Frangosul com 18 anos. Até hoje, o mais novo da história da Frangosul, na época lá em 99. Comecei como vendedor reserva, fiz 3 áreas, né? Vendedor reserva, cobrir a feira de outros vendedores, até que um dia apareceu uma oportunidade na Zona Norte de eu pegar minha área de titular. Gente, era tudo que eu sonhava. Quanto mais eu trabalhava, mais a gente ganhava, porque eu era comissionado. 0,75 mais um salário mínimo. Era fácil, não. Com 4 meses de empresa,
Graças a Deus, fomos recorde lá, muitos clientes atendidos, atendia a média de 80 clientes por dia, atendia avícola, lanchonete, padaria, restaurante, toda a área food de São Paulo, na Zona Norte. Fui promovido para supervisor com 6 meses, com 1 ano de empresa. Eu fui transferido para o Rio de Janeiro já como chefe de venda. Aqui no Rio de Janeiro, assumi a filial em Bom Sucesso. Isso já tinha 21, 22 anos. E aí que eu comecei minha trajetória. A Frogansul foi comprada por um grupo francês chamado Dux, que aí teve as mudanças dele. Eu fiz um acordo com a empresa, saí dessa empresa como funcionário e depois 5 meses me recontrataram como representante comercial. Foi aí que começou a trajetória da Bela Vaga e Representações. Bela porque o nome da minha filha é Isabela e Vaga porque o nome do meu filho é Vaguinho. Bela e Vaga e Representações. E aí que comecei. Frango Sul, Só Frango, Cooper Frango, Frangos Pioneiro, Jaguar Frango, Avenorte e Guibon. Hoje eu represento a marca aqui com a Jaguar, Avenorte e Pioneiro, porque as outras empresas hoje não fazem mais parte do mercado. E a gente só podia atender Guanabara, Intercontinental, Presunic, Sendas na época, por quê? Os abatedores não mandavam caminhão pequeno para cá, era só carreta e bitruque. Carreta e bitruque. Aí, muitos clientes de pequeno e médio porte ligavam, Wagner, como é que eu faço para comprar de você? Eu falei, cara, só através dos distribuidores que eu vendo, mas direto não dá, porque eu não tenho logística para isso. E foi aí que eu comecei a plantar a sementinha da Rei do Frango Distribuição. Aluguei um depósito aqui na Rua da Soja, número 70, com o seu Abílio, uma câmera só. Comprei 12 mil quilos de mercadoria. Vendemos em 2 dias. Na outra semana compramos uma carreta. Vendemos em 4 dias. Falei, o negócio acho que está dando certo. Eu acho que o negócio está dando certo. E aí foi ampliando as coisas, e Deus foi abençoando, né? Deus sempre na frente de todos os nossos projetos, muito trabalho, muita luta. Hoje a Rei do Frango ela tem 70 funcionários direto, indireto, mais de 180 funcionários. Temos uma frota própria de 25 caminhões, onde nós prestamos o serviço da nossa forma, vendedores treinados, motorista treinado, tudo da forma que tem que ser. E a excelência é por onde a gente luta, que a gente busca, é na prestação de serviço. Todo mundo tem o produto que eu tenho, todo mundo tem frango, todo mundo tem batata, todo mundo tem queijo, o preço é praticamente todos eles equilibrados. Mas eu acho que é na prestação de serviço que a gente consegue se destacar e ter um diferencial. Tá bom, gente? Esse é um resuminho rápido aí para passar para vocês aí, tá bom? Vou passar ela com meus grandes amigos aqui. Vamos lá, né? Já subiu com a régua alta aqui para a gente, né? Mas eu acho que é um desafio nosso, né, como líderes, né? Provocar esse vendedor ideal. Porque entendo que o vendedor ideal, ele tem que fazer a prestação de serviço com excelência, mas para isso acontecer, ele tem que ter um conhecimento técnico, uma bagagem que é construída. Falo por mim também, porque vendi calçado, vendi cigarro, vendi bebida, vendi chocolate, vendi café, e agora estou no mercado de perecíveis. E cada momento dessa trajetória, né, a gente vai conseguindo absorver situações, porque quando a gente fala de venda, ela é eu trazer o que você precisa, o que eu oportunizo. Mas ela é feita de diversas formas, né? E cada segmento tem sua particularidade, seu detalhamento para ser feito. E mesmo dentro do segmento, a gente tem atuações diferentes por canais. O vendedor que atende o Guanabara, ele tem um perfil diferente do vendedor que atende o pequeno varejo, que tem um perfil diferente do cara que atende o cash. Então, o vendedor ideal ele tem que ter a capacidade técnica, que é absorvida por treinamentos, acompanhamentos, coaching e tudo mais. Mas eu acho que a principal competência ela é comportamental. O cara tem que querer, ele tem que estar aberto às movimentações, às mudanças, às atualizações, porque o mercado muda. O mercado de 20 anos atrás é diferente de hoje. Não é mais difícil, mais fácil, mas é diferente. E a atualidade ela vai trazendo a gente necessidades
de se adaptar a cada circunstância para poder ser positivo, né? E criar oportunidades e absorver necessidades do cliente. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa do vendedor, que ele tenha essa competência proativa de entender a necessidade de cada um, de cada cliente que ele atua, e oportunizar situações que ainda não estão na mente do comprador ou na mente de quem está adquirindo o produto. Então, nesse sentido que eu entendo aí o ideal, né, que a gente precisa para uma equipe de vendas que deve ser, inclusive, diferente, né? Não precisa ser homogênea. Bom, eu trabalho com venda desde que eu tinha 6 anos de idade. Meu pai foi distribuidor da CCPL e... Lembra, né? Isso já entrega a idade. E... Cara, eu nasci dentro da venda. E ao longo desse tempo todo, eu escutei por diversas vezes alguém falando que estava desempregado ou que estava numa situação difícil e ia pegar alguma coisa para vender, para fazer um dinheiro. Bom, eu acho que, antes de mais nada, vendedor tem que ter aptidão. Tá? Do mesmo jeito que o bom advogado ele tem aptidão, o bom médico, o bom vendedor ele também tem que ser apto para aquela função. Aptidão, força de vontade, resiliência, tá? E querer se desenvolver, querer se profissionalizar, querer se preparar para a sua tarefa. Tá? Hoje nós temos um grupo lá de quase 140 representantes comerciais, mais 12 CLT, e nós temos vendedor de 250 mil e vendedor de 3 milhões. Com a mesma carteira, com a mesma logística, com o mesmo portfólio de produtos, com a mesma tabela. E o que difere o vendedor de 250 mil do vendedor de quase 3 milhões é um conjunto dessas coisas. Profissionalização, preparo. Tá? O vendedor ele cada vez precisa ser mais técnico, cada vez ele tem que estar mais bem informado do que ele vende, poder ser um criador de soluções para os seus clientes. O vendedor, cada vez mais, ele tem que levar não só produtos, ele tem que levar soluções, tem que levar alternativas para os clientes. E quanto menor o cliente, mais carente dessas informações, dessas alternativas é o cliente. Tá? Então, o vendedor hoje que se resigna a vender preço, a pegar uma tabela sem saber o que está vendendo e a simplesmente oferecer, esse vendedor está cada vez mais perdendo espaço. A gente teve agora a nossa 4ª convenção de vendas, que foi semana retrasada, e o que se discutiu muito é, no futuro, com inteligência artificial, com CRMs da vida, com várias tecnologias, nascendo, qual é o papel do vendedor? Onde que o vendedor moderno vai se inserir nesse contexto todo? Tá? E a gente, na Nutrimax, acredita que o vendedor ele vai ser sempre essencial. Ele sempre vai ter um papel fundamental no relacionamento, seja no B2B, seja no B2C. Então, o vendedor que não se preparar, que não se modernizar, que não se empenhar, que não estudar, ele vai continuar sendo vendedor, mas tende a ser um vendedor medíocre. Quem vai ter excelência, quem vai se despontar e quem vai ter sucesso na profissão, e eu acho que isso é comum a todas as profissões, é aquele cara que vai se dedicar, que vai querer fazer o diferente. Esse cara, eu acho que ele vai ter muito tempo de vida ainda no mercado. Então, agora eu vou tocar no assunto espinhoso. Você já deu uma introdução aí, mas eu acho muito interessante. Queria falar de 3 coisas e fazer uma pergunta. Primeiro, planejamento, execução e ganho. Por que planejamento, execução e execução voltar para treinamento? Quando a gente... Isso tem uma coisa que eu sou apaixonado por treinamento. Aí uma coisa que a gente faz para poder estar expandindo aí o conhecimento. Isso é uma coisa que eu fico doente, é o cara pegar um caminhão de 1,5 milhão e dá para o cara ganhar um salário mínimo, dirigir e querer que o cara faça o melhor serviço do mundo. Não é? Então, muitas vezes a gente tem
Tem uma transportadora em São Paulo, não sei se vocês conhecem, a Martin Brown. Martin Brown é que faz a distribuição do McDonald's, não é? O salário desses caras é o melhor salário do Brasil no segmento. Eu quero que você veja um caminhão do McDonald's sujo. Sujo. Sem falar em parar em lugar certo, etc. E tal. Então, os caras têm todo um treinamento, um preparamento para poder estar no dia certo, na hora certa, para poder estar conseguindo fazer a situação. Então, eu coloco isso porque muitas vezes a gente exige muito do funcionário, mas a empresa também não dá o suporte. Quando eu digo não dá o suporte, é na parte de planejamento, treinamento e execução. O Alan ele trouxe uma situação aqui de ter vendedor específico por canal, porque faz parte da indústria, até em função de portfólio, etc. e tal. E nós temos essa característica que você colocou, de você ter vendedores que vendem uma carteira de X milhões e outro de X mil reais, que, consequentemente, sendo representante, isso vai refletir no ganho do cara. Na indústria, a gente tem uma premiação, que não é comissão, mas, enfim, é um incentivo. Mas, no caso do distribuidor, o cara pode ganhar muita grana. Então, vocês devem ter casos na empresa de vocês que alguns profissionais devem ganhar R$2.000 por mês de comissão e você deve ter profissional que ganha 20, 30 mil reais de comissão por mês. Pegando esse gancho entre planejamento, execução, treinamento e ganho, o que vocês poderiam contribuir para o mercado para poder pegar, não como comprador, como vendedor líder, mas efetivamente o que faz dentre a empresa e o profissional para que efetivamente ele consiga ser um atleta de alto rendimento, ou seja, que ele consiga efetivamente chegar lá e fazer uma autoanálise, né? De repente a minha empresa não consegue. A gente já falou muito de treinamento, ele me falou algumas coisas de treinamento que ele fez na empresa dele e foi assim incrível. Um produto, no outro dia, depois do treino, acabou o estoque da empresa e 3 meses depois ele virou líder de mercado nesse produto no Brasil, só com o treinamento que eles tiveram. Para vocês verem o tamanho da oportunidade que a gente perde em não fazer, em acreditar que vendedor nasce pronto. Não é nada disso não, gente. Tudo é profissão, tudo se constrói. Então, começando aqui, Alexandre. Gente, eu acho que isso é uma falha do empresariado brasileiro. É exigir muito oferecendo muito pouco. A gente quer que o vendedor seja o melhor vendedor do planeta e você não sequer dá um treinamento do que você vende. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui é de coisas práticas que a gente faz e que eu acho que estão dando certo. A Nutrimax hoje é uma empresa que ela dobra de tamanho de 3 em 3 anos. Com a chegada do meu amigo Rafael, que está sentado ali, nosso diretor de vendas, a gente instituiu o treinamento semanal. O que é isso? A gente convida um dos nossos parceiros de negócio, as indústrias. Toda tarde de sexta-feira, a gente faz um treinamento sobre o portfólio de produtos da empresa. A gente tem um auditório na empresa, os vendedores da capital fisicamente e os remotos através de um link de vídeo. E a primeira grande missão foi a gente convencer os vendedores que aquilo não era perda de tempo. Que, na verdade, aquilo ali era uma coisa que poderia reverberar na venda de cada um. No primeiro instante, a adesão não foi das melhores. Fomos trabalhando. E hoje, a gente beira 100% de adesão. Hoje, praticamente toda a equipe, dos quase 150 vendedores, entendem que aquela tarde de sexta-feira não é perda de tempo. Tá? Ele está ali se instruindo, aprendendo sobre o produto, aprendendo sobre técnicas de venda, de como abordar, de como oferecer aquele produto. E isso reflete em venda. A gente faz um parceiro toda sexta-feira, pelo menos são 3 treinamentos, 3 sexta-feiras por mês. E todos, sem exceção, todos os produtos, todos os parceiros que passam por esse treinamento, a venda cresce mais de 2 dígitos imediatamente, já na semana seguinte. Tá? Então, hoje, com isso, a gente consegue aumento de ganho, aumento de produtividade da equipe. Tá? A gente consegue medir isso. Os vendedores que vendiam 200, 300 mil, hoje são vendedores de 1 milhão, com a mesma carteira, com a mesma logística, com a mesma tabela, com o mesmo tudo. Tá? A gente percebe um aumento de mix por cliente.
ou seja, ele está conseguindo oferecer mais clientes, ele está conseguindo convencer o cliente a comprar mais produtos da empresa e, com isso, aumentando o ticket médio e, com isso, aumentando o seu ganho. Óbvio, todo bom vendedor, né, Magno? É comissionado. Vendedor que trabalha por uma carteira assinada, ele não tem o céu como limite. Nada contra, respeito, mas eu acho que o vendedor, na essência, é aquele cara que não se contenta com pouco. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. E para o vendedor comissionado, o céu é o limite. Então, hoje, em termos de treinamento, a gente adotou essa prática, além de outras, tá? Enfim, a gente faz treinamento virtual, a gente faz treinamento em pílulas, enfim. Os vendedores eles são bombardeados a todo instante com algum tipo de treinamento, seja pocket, seja presencial. E com isso, e com o aumento de produtividade, a gente conseguiu uma outra coisa que é uma coisa também muito ruim no nosso mercado de distribuição, que era o vendedor que acaba trabalhando com 2, 3, 4, 5 pastas. Tá? Isso é um contrassenso, ao meu ver. É uma perda de produtividade. O vendedor que acha que ele trabalhando com 5, 6 pastas, nós temos 1.800 itens no portfólio. Se juntar as outras 2, 3 pastas que ele tem, é que ele chega a 2, 3 mil itens. É humanamente impossível um vendedor conseguir produtividade com uma carteira tão grande de produtos. Então a gente conseguiu fazer com que os vendedores entendessem não, né? Praticassem o ganho de renda focando. Então hoje a gente consegue determinar que o nosso vendedor e consegue proporcionar que o nosso vendedor fique satisfeito, ganhe dinheiro, tendo exclusividade com a empresa. Tá? Então eu acho que treinamento, eu não vejo hoje a Nutrimax sem treinamento. E não só na parte de vendedores, a gente aqui vai estar falando de vendas. Mas lá a gente estende treinamento para entregador, para o pessoal do armazém. Hoje todo mundo lá sofre algum tipo de treinamento. Tá? Então, seja através de algum parceiro, algum sindicato parceiro, um sistema S, ou às vezes até cursos comprados, a empresa entende isso como investimento. Hoje nós temos 12 funcionários de empresa que a empresa paga a faculdade para eles. A gente entende que isso não é custo, é investimento. Tá? Então, eu acho que, voltando lá ao início do que eu falei, ainda tem muitas empresas que entendem que treinamento é perda de tempo, treinamento é custo. A hora que o empresariado brasileiro entender que investimento em treinamento é investimento e não custo, eu acho que a gente vai ter uma viravolta muito grande no nosso mercado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só isso já valeu o dia. Quem tiver ouvidos, que ouça. Porque, na verdade, ele está falando de uma experiência dele na empresa dele, mas isso é comum a qualquer lugar. Todo mundo aqui é mal atendido em qualquer lugar. E esse mal atendimento é falta de visão, planejamento e treinamento. Não é? Então, assim, o treinamento ele é fundamental para a gente qualificar as pessoas. Imagine você ir para uma cirurgia e o médico não teve treinamento. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que qualificar as pessoas como se fosse um médico. Ele não pode ter dúvida lá na hora da operação, do atendimento. E muitas vezes a gente contrata um funcionário, aí bota um outro funcionário que foi contratado um dia antes para poder treinar aquele. Eu falei, cara, é o cego ensinando, né? Não tem jeito. É brincadeira, vamos lá. Não, concordo 100%, né, na fala e entendo que o treinamento hoje ele é imprescindível. Né? A Aurora ela sempre teve isso no contexto dela e hoje está muito mais potencializado. Né? Não só para a ponta. Né? Porque a liderança ela também tem que ter o contexto da atualização para que ela consiga compartilhar as necessidades, orientações e tudo mais. Né? Nós, na empresa, a gente tem o treinamento inicial, que é um briefing do modelo de trabalho da Aurora. A gente tem os treinamentos pontuais, mensais, bimestrais, dependendo da necessidade, lançamentos de produto, natalinos. Né? Estamos natalino. Tivemos um treinamento para a equipe de vendas mês passado, para atuação no final do ano. Amanhã temos um treinamento para a equipe de promotores. Então, todas as vertentes elas têm que serem trabalhadas. A Aurora também tem um portal virtual com treinamentos diversos. Então, todo funcionário da Aurora tem acesso a diversos cursos de todas as áreas, todos os temas,
para absorção de conteúdo. Coaching no dia a dia, né? É importante que o cuidado individual seja feito. Quando a gente vai dar um treinamento, né, a gente passa por um fórum de pessoas. Mas, às vezes, eu estou falando de comunicação para uma pessoa que precisa de outro tema. Eu estou falando de argumentação de venda para um cara que precisa de outro. Então, o coaching ele tem esse contexto de individualizar a necessidade de cada um de crescimento, né? Diferente das duas outras empresas, a gente tem a situação de remuneração variável, então a gente não tem a comissão, mas eles são premiados pela qualidade da venda. Isso é uma coisa importante, porque a gente está tratando aqui no começo, a gente falou de aumentar a venda, né? Eu acho que a gente tem que entender o que era aumentar a venda ou aumentar a qualidade da venda. Porque, às vezes, a volumetria ela é menos importante do que a qualificação do que eu tenho que fazer. E isso é o que a gente trabalha no time, para que realmente ele tenha o contexto. Porque hoje o vendedor Aurora, ele tem 13 indicadores dentro da variável dele. E se ele focar só volume, ele vai ganhar 1. Ele tem que ter o entendimento do que ele tem que fazer. Como você falou, eu tenho uma demanda para ele, agora ele tem que saber como que ele vai trabalhar aquilo. Como que ele vai trabalhar a aderência do produto, como ele vai trabalhar a movimentação, como que ele vai trabalhar a categoria, né? E isso faz total diferença na ponta. E volto a dizer, né? Eu acho que quando a gente tem o vendedor que quer, que está afim, que quer se desenvolver, ele não se limita, inclusive, ao ganho dele. Ele se limita, ele pode se provocar. Cara, eu tenho um teto de variável hoje lá. O vendedor ele tem um limite de ganho. Todos. Porém, ele tendo a entrega qualificada dele, e a gente tem, graças a Deus, muitos exemplos dentro da empresa. Tainá está aqui. Tainá hoje é supervisora de vendas da Aurora, que atende o AS regional e o AS nacional aqui no Rio de Janeiro, do estado. Então, ela tem uma referência super importante dentro da estratégia da empresa. Tainá começou na Aurora como menor aprendiz. Então, construiu sua trajetória, se desenvolvendo, trabalhando, crescendo, se autorresponsabilizando pelo desenvolvimento. Porque a autorresponsabilidade é uma coisa super importante que a gente tem que ter nas pessoas, né? Ela tem que entender que a empresa vai dar a possibilidade do aprendizado, vai dar as ferramentas, vai dar a possibilidade de crescer, mas eu preciso me limitar a isso? Ou eu posso buscar um curso adicional, buscar uma graduação adicional, buscar uma experiência adicional para me construir, para ter realmente o meu desenvolvimento? Então, a parcela é dividida, né? Tem grande responsabilidade da empresa, sim, em fornecer, mas tem grande responsabilidade também do vendedor em absorver, querer crescer e se desenvolver para que ele tenha as oportunidades futuras dentro da empresa ou fora dela, né? Então, gente, aqui ó, nós estamos em 3 segmentos: distribuição, indústria, e o Alexandre também é distribuição. Só que o nosso tipo de distribuição, lá na Rei do Frango, a gente focou em clientes acima de 5 checkouts. Dificilmente sai menos de um pallet dentro do caminhão, sabe? O cliente não consegue comprar menos de 1.000 quilos da gente. Eu acho que é diferente, né, Alexandre? Hoje você... o foods, o varejo, essas coisas todas. E a gente se estruturou para atender rede de supermercado de pequeno e médio porte. O nosso grande objetivo é chegar numa rede de economia, né, que a gente sabe que tem a central de cada um, e falar, cara, eu quero te atender loja a loja, eu quero te prestar um serviço que você vai receber a mercadoria 3 vezes por semana, vai ter uma boleta para você pagar bem menor, a gente vai fazer um trabalho, a mercadoria vai chegar toda numa temperatura adequada, todo dia, sua câmera não vai ficar cheia, usa o meu depósito para fazer do seu, sabe? É uma distribuição, vender a ideia para o cara, para o cliente, que eu estou aqui para prestar o serviço. Com isso, o que a gente pensou? Se eu tenho 25 caminhões, uma capacidade de distribuição de 250 toneladas por dia, o meu interesse não é abrir novos clientes, é atender muito bem os que eu já tenho. E quando eu digo atender bem os que eu já tenho, é aumentar o meu mix de produto dentro dos meus clientes. O meu caminhão vai naquele cliente com 3 itens e vai naquele mesmo cliente com 20 itens. Isso vai gerar para mim uma diminuição no custo logístico, uma prestação de serviço
que é tudo que a gente procura hoje no mercado, sabe? Atender bem. E quando você falou da venda de qualidade, eu acho que a venda de qualidade é aquela que a gente coloca no papel. Custo comercial, custo logístico, isso aí tem que encaixar. Você imagina, você vai passar em 3 clientes com 3 itens cada um no caminhão. É o mesmo custo se você encher o caminhão e vai passar ali. E às vezes a gente está pensando em abrir novos clientes, sendo que seu cliente não está sendo bem atendido. Explorar o que a gente tem na mão hoje, explorar a nossa capacidade logística, explorar a nossa capacidade de expedição, explorar a nossa capacidade de armazenagem, da forma correta e usar isso para o nosso benefício e repassar isso de benefício para o cliente. Quando eu falo assim, poxa, eu falo para o meu cliente, usa meu depósito, cara. Você não precisa usar o seu. Compra outras mercadorias que você gira muito mais aí, rápido. E o meu você pede hoje até 8 horas da noite, amanhã, 9 horas da manhã, no máximo está aqui. E se você me ligar até 9 horas da manhã, às 14 horas meu caminhão está encostando. Eu tenho um caminhão pronto. Hoje a minha distribuidora, eu tenho 2 carretas, tem 5 bitrucas. Se o cara, dificilmente hoje, o cara vai ligar para uma distribuição, Wagner, manda 2 carretas de filé para amanhã. Eu tenho. É essa a prestação de serviço. Eu quero que o cara durma tranquilo, ele vai pedir, vai chegar. Tá bom, gente? Esse é o que a gente pode passar aí. Não somos, né? O Alexandre é meu grande amigo, a Aurora. A concorrência que a gente tem é de aprendizagem, respeito, né, Alexandre? E se não tivesse meus concorrentes, eu acordava meio-dia. Meus concorrentes eu admiro porque eles me fazem trabalhar um pouco mais. E vamos para cima. Tá bom, gente? Valeu. Olha, eu tenho que agradecer muito a vocês. Eu não esperava, menos, né, de vocês, mas assim, vocês estão entregando ouro. Vocês estão dizendo o que vocês fazem para dar certo. E esse é o objetivo daqui, não é para que as pessoas consigam absorver. E eu estou vendo que as informações são puras de coração. Ninguém está segurando nada, ninguém está medindo para falar, está falando o nome da Aurora, está falando o nome de funcionário. Então, ou seja, isso eu tenho que agradecer, porque esse é o objetivo, né, da gente conseguir passar para as pessoas boas práticas, né, coisas que fazem, que dão certo. E agora eu quero falar de coisas que não dão certo. Eu queria perguntar para vocês dos desafios. Se vocês pudessem listar aí, independente da área, quais são os desafios que vocês mais encontram? A gente sabe que está no estado pequeno, complicado. Você tem a logística no Rio de Janeiro, ela é muito complexa por vários fatores, inclusive o trânsito, né? Tem outros, mas inclusive o trânsito. Mas eu queria que vocês listassem para a gente aqui quais são os principais desafios para que vocês consigam prestar um serviço de ótima qualidade. Quero dizer para você que, como comprador, eu comprei das 3 empresas, a logística das 3 e do atendimento era fantástico. O que o Wagner falou é verdade. Às vezes ligava, dava uma dor de barriga na empresa, cara, preciso de produto amanhã, ele fala 9 horas da manhã está lá e 9 horas da manhã está lá. Então, assim, isso é muito importante. Essa parceria entre o varejo, a indústria e a distribuição, ele é muito importante, porque você pega a confiança, você começa a tracionar e você paga até mais caro. Por que você paga mais caro? Porque você tem uma prestação de serviço adequada. Não adianta muitas vezes você ver, o comprador ele tem várias preocupações, uma delas é não ter ruptura. E ter parceiro confiável conta muito. E muitas vezes o preço não é a diferença, porque você ficar sem produto, você perde muito mais do que ter um produto que você paga um pouco mais. Então, eu queria que vocês falassem aí em relação aos principais desafios e como é que vocês conseguem passar por isso e ter uma boa operação e execução. Bom, dos 3 players aqui, todos eles têm perfis de atendimento distintos. No caso da Nutrimax, quando ela foi criada lá em 2016, quando eu comecei os primeiros passos, eu tinha um projeto em mente, que era serviço. O carioca, historicamente, ele é mal atendido. A gente é mal atendido no restaurante, a gente é mal atendido no posto de gasolina, e o pior, a gente volta. Mas não é porque o carioca é masoquista, não é porque o fluminense é masoquista, é porque, infelizmente, a gente não era ofertado de coisa melhor. Ao contrário de outros mercados, São Paulo, sul do país, onde o cliente ele exige, ele acaba nivelando o nível de serviço, a gente aqui no Rio, por uma questão cultural, histórica, a gente acaba se contentando com muito pouco. Mas não que a gente não sinta falta, não que a gente sofra por essa falta de atendimento.
E quando eu comecei lá em 2016, muito pequenininho, num galpãozinho aqui do lado, aqui, que a gente carregava e descarregava o caminhão na rua, eu tinha um foco. Cara, eu tenho que fazer diferente do que se tem hoje no mercado. Na época, os meus concorrentes, todos eles, na grande maioria, focavam em preço, e alguns com pouco serviço e outros sem nenhum serviço. Tá? Só vendiam produto. Então, a gente começou com foco em serviço. Lá, desde o começo, o mantra era diferente. Eu vou vender o serviço e o produto vai junto. E a gente começou assim. Então, hoje, o que a gente conseguiu depois de 10 anos? Hoje a gente conseguiu um nível de serviço que ainda tem muito a melhorar. Eu acho que, conforme o Márcio falou, o Rio de Janeiro é um estado sui generis, é complexo demais. Mas hoje a gente tem um pedido mínimo de R$300 no estado todo. Se um cliente meu comprar uma caixa de filé de frango em Itapiruna hoje, chega amanhã. Lógico, isso tem um custo, isso não é barato, mas foi o que o Wagner falou. Caro ou barato é relativo. Quanto custa para a pensão lá de Itapiruna ficar sem o produto no buffet deles? Então, e não só ficar sem, né? Ficar sem e sem qualidade. E não basta você chegar. Você tem que chegar com qualidade. O congelado tem que chegar congelado, o resfriado tem que chegar resfriado. Tá? Então, hoje, como dificuldade, o Rio de Janeiro é um estado muito complexo, apesar de ser pequeno. Hoje, o nosso roteirizador, ele entende muito mais de mancha criminal do que de logística. Realmente é um estado que não tem comparação na federação. Então, você conseguir entregar algum nível de serviço com tamanha complexidade é uma quase guerra diária. Tá? E também o seguinte, a gente tem que entender qual é o nosso papel no jogo. Tá? Então, é o que a gente vê muito, o erro de alguns distribuidores, querer competir com a indústria. Eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que se sobrepor. Tá? Então, o papel do distribuidor igual a Nutrimax é ser uma extensão da indústria. É chegar onde a indústria, por várias limitações, não consegue chegar. Tá? Então, é o conceito de parceria. E a gente tem evoluído bastante no mercado com esse conceito. Tá? Então, dificuldades hoje. Eu acho que a logística é a grande dificuldade que se tem hoje no Rio de Janeiro. Em relação a alguns concorrentes meus, eu escuto muito, colocam dificuldade em pessoas. Tá? Sinceramente falando, eu não vejo isso como dificuldade. A gente conseguiu superar isso através do que a gente falou aqui, de investimento, de treinamento. Uma empresa comercial que não valoriza o vendedor, ela está fadada ao fracasso. Tá? Então, o vendedor ele tem que ser o centro das atenções, ele tem que ser aquele pelo qual toda a empresa trabalha. Então, na Nutrimax, a gente conseguiu implantar esse conceito, esse ideal, que o crédito trabalha para o vendedor, a logística trabalha para o vendedor, a expedição trabalha para o vendedor. Então, toda empresa trabalha em prol de um único objetivo, que é a venda. E conforme foi falado aqui, não é a venda por si só, é a venda com qualidade, é a venda bem feita. Tá? Então, tudo que se faz na Nutrimax, enfim, é buscando isso, é excelência. Eu confesso que quando eu tinha 20 vendedores e 2 caminhões era muito mais fácil. Então, hoje, com quase 150 representantes e vendedores e quase 100 caminhões, é difícil, né? O sarrafo vai cada vez aumentando mais. Mas é um desafio legal, é um desafio gostoso, de você estar toda hora se superando, se colocando à prova. E eu acho que está dando certo. Dificuldade, quase não tem, né? Eu acho que realmente, se a gente entrar a fundo nesse tema, a gente vai ter aí o podcast da dificuldade.
Porque hoje, na verdade, né, a gente é movido diante dela, né? Eu acho que a qualidade na venda, a excelência do serviço, a logística, ela toda tem que acontecer diante da superação das dificuldades. Tem problema de malha? Temos. Tem uma área que a gente não pode atuar? Temos. Né? Temos clientes onde a gente não pode fazer o movimento? Temos. Temos concorrentes? Poucos. Temos os concorrentes entre marcas e, como você bem colocou, né, às vezes entre canais. A gente tem o cash, que atua de vez em quando em cima do varejo, a gente tem o distribuidor, que atua em cima do varejo, e vice-versa. Então, dificuldades, hoje, a gente já acorda sabendo que vai ter que enfrentar, quaisquer que sejam. E a gente tem que estar realmente capacitado para tratar de forma antecipada. Né? Eu acho que o papel nosso é realmente tentar prever os movimentos de complexidade. Alguns já estão na cara da gente, né? E alguns estão com previsão de acontecer. A gente enfrenta em momentos a necessidade de venda e o cliente não tem espaço para armazenar. Eu preciso, mas eu não consigo armazenar porque mês retrasado eu me estoquei de frango porque tinha excesso de mercado, porque não foi para exportação, abarrotei meu estoque, agora eu não consigo comprar presunto porque eu tenho muito frango. E as dificuldades, às vezes, não estão só com a gente, né? Então, está do outro lado também. Então, como fazer esse movimento acontecer é realmente entendendo cada necessidade e cada oportunidade. Volto a dizer no começo da nossa conversa. Se o vendedor não tiver o entendimento de o que ele precisa fazer e onde ele precisa fazer, as dificuldades vão ser sempre mais relevantes e vão soar sempre como as muletas. Eu não consegui vender porque o cliente está estocado. Tá, mas qual que é a solução para esse problema? Se você não consegue vender nesse, aonde você vai vender? Se você não consegue vender isso, o que você vai vender? Aonde você vai oportunizar as situações diante do mercado, que é agressivo pra caramba. Nós somos de Rio de Janeiro, né? Se a gente olhar aí outros cenários, já trabalhei em São Paulo com vendas e tudo mais, a gente tem um universo diferente aqui. Parece que o Rio de Janeiro é outro mundo, né? É outro mundo. Né? No começo, até me adaptar, né? Hoje eu já falo desconto, né? Mas até a porta sair da boca da gente, a gente tem um período de adaptação e entendimento, né? E ele vai aprofundando à medida do trabalho que você é feito. Segmentação, como a gente falou. A gente está tratando esse movimento de segmentação justamente para ter mais detalhamento na qualidade da venda. Onde eu vou fazer o quê? Porque às vezes um item que eu tenho lá de trabalho, ele serve para o restaurante, mas talvez não sirva para o mercado, ou vice-versa. Né? Então, dificuldades, Márcio. Todo dia, toda hora. Como fazer a cada momento de forma mais proativa possível para que eles tenham um impacto menor, porque o impacto ele sempre acontece. Mas como eu vou conseguir minimizar essa dificuldade e superar os obstáculos que vão ter no dia a dia? Só se preparando, se planejando, tendo o treinamento adequado para que a execução aconteça. É nesse sentido que eu acho que as dificuldades estão no cenário, mas estão aí para ser superadas. Então, Márcio, hoje, a maior dificuldade hoje de um empresário não é de dentro para fora da sua empresa, é de fora para dentro. A carga tributária e a parte de segurança hoje no Rio de Janeiro é complicado demais, rapaz. Hoje é escolta, hoje o governo hoje é o nosso sócio majoritário. A gente trabalha muito, muito, muito e a melhor parte é ficar com ele. Por isso que eu acredito que todo mundo tem produto, todo mundo tem logística, todo mundo tem o frango, todo mundo tem o boi, todo mundo tem tudo. Mas eu acho que quem vai sobreviver ao mercado, a maior dificuldade no mercado é a gente conseguir fazer uma operação com o menor custo possível. Nós estamos entrando agora num período, acho que a partir do ano que vem vai ter a carga tributária. Eu fui numa palestra em Búzios pela DERJ. O grande lance é redução de custo, porque hoje vai equilibrar todo mundo. Quem tiver o melhor serviço com custo melhor vai conseguir ter destaque na hora na hora do seu vendedor apertar a mão do cliente e falar que o negócio está fechado. Outra dificuldade que a gente vê, que a gente tem que tomar cuidado, isso já é internamente, é a gente manter a nossa equipe de motorista, manter a nossa equipe da expedição, manter a nossa equipe de venda,
com treinamento, com benefícios, com plano de saúde, com cesta básica para esse pessoal trabalhar com alegria, porque está muito complicada a mão de obra na rua. Hoje, para você contratar um motorista, cara, você vai ver lá, porque lá na empresa eu tenho um processo que eu puxo antes de entrar na minha empresa, o nome do cara, o que ele fez. Bicho, de 10 pessoas que a gente entrevista, 7 pessoas já têm passagem, já tem problema com Lei Maria da Penha, né? Por isso que hoje, quando a gente tem uma equipe boa, valoriza essa equipe. Dificilmente alguém vai pagar, né? Não estou falando por mim, o salário que eu pago para minha equipe, tanto na expedição, carregamento, transporte, interno, parte financeira, administrativa. Cara, eu pago bem, porque eu costumo dizer, né? Eu até sou um cara mais ou menos, mas minha equipe é foda, cara. Eles brigam pela empresa, brigam por cada centavo, brigam na luta. Meu motorista chega no cliente todo uniformizado, caminhão limpinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Sim, senhor, tudo bem? É vírgula na boca dos meus funcionários, porque tem um lema lá dentro da minha empresa, Vossa Majestade, o meu cliente. É ele que paga o meu salário, paga o salário de todo mundo, e essa prestação de serviço que eu quero passar. Mas a dificuldade vai ter. Se fosse fácil, mas não precisava da gente. A gente está aqui para... Esse desafio é para todo mundo. É uma luta diária. Hoje você ser empresário no Rio de Janeiro, né, existe pessoas que acham que o empresário está... Mas é um leão por dia que a gente mata todo dia para manter, né? Quando a gente fala que eu tenho 70 funcionários diretos, eu não tenho 70 funcionários diretos. Cada funcionário dessa tem 4 pessoas. Eu me acho responsável pela família daquele funcionário. Por isso que eu peço para ele, cara, dê valor à sua empresa. Aqui está o sustento de todo mundo, cada um faz a sua parte, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Não tem muita coisa. E se fosse, essa é a frase. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Por isso que a gente está aqui, junto, e vamos brigar junto, para tudo dar certo. Tá bom? Mudando de alhos para bugalhos, eu tive a grata oportunidade de trabalhar em vendas e em compras. Digo para vocês que foi uma experiência muito desafiadora, mas eu aprendi muito, muita coisa, e eu acho que todo bom vendedor é um bom psicólogo, porque a cada cliente é uma característica, uma personalidade, tirando a parte técnica, não é? Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Nós falamos de vendedor ideal. E como aqui todos são vendedores, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual seria o comprador ideal? Porque se a gente fala que falta qualificação de um lado, também falta qualificação do outro, não é? E quando você tem 2 profissionais não muito qualificados, então a negociação também ela não sai muito interessante. Então, eu acredito que para a gente ter uma negociação adequada, o jogo do ganha-ganha, para quem vende, para quem compra, seja adequado, a gente também tem que ter um perfil razoável do outro lado. Então, eu queria que vocês comentassem com a gente, na opinião de vocês, o que seria um perfil ideal de um comprador para que, efetivamente, tenha-se, sem dúvida nenhuma, com toda a pressão da negociação para buscar o melhor negócio, assim como venda, a gente busca o melhor negócio, o comprador também, a obrigação dele é buscar o melhor negócio. Na opinião de vocês, qual seria esse perfil de um comprador ideal? Bom, eu entendo que o comprador é o vendedor com o sinal trocado. Então, na verdade, eles são parelhos, né? Eles são muito similares. E aquilo que a gente falou do vendedor é exatamente a mesma receita para o comprador. Então, eu acho que o comprador ideal, ele tem que ter experiência, tem que ter vivência daquilo que ele compra, daquilo que ele vive, entender do que ele compra, do que ele vive. E não tem outro jeito. Se não for o treinamento, ou seja pela vivência, ou seja pelo aprimoramento pessoal, do mesmo jeito que nós temos vendedores de excelência e vendedores não tão bons, também nós temos vários casos de compradores que realmente fazem a diferença no seu negócio e compradores que cumprem a tabela. Tá? Então, o vendedor ideal, aliás, o comprador ideal, é aquele cara que está ali buscando o mesmo objetivo do vendedor. Fazer negócio, fazer um bom negócio, fazer prosperar,
preocupar não só com selim, mas também com sellout. É aquele cara que ele não fica só na sua área de atuação. Eu acho que o bom comprador, ele não se preocupa só em comprar bem. Ele tem que comprar bem, na quantidade certa, no momento certo, tá? Porque no final o sellout, quando se fala do varejo, por exemplo, é o que importa. A compra pode ser a melhor compra do mundo, mas se aquele produto não é adequado naquele perfil de loja ou naquele perfil de público, ou, enfim, ou não seja naquele perfil sazonal, pode ter sido a melhor compra do mundo, mas ela vai ficar infrutífera. Então, acho que a mesma receita, acho que a mesma, enfim, e o Leonardo, que é o nosso diretor de compras lá, tá? Que é, enfim, de todas as pessoas que eu conheci no mercado de compras, é fora da curva. Eu acho que o comprador ele tem que ser antenado, ele tem que ser um cara estudioso, ele tem que entender de movimentação de mercado, ele tem que entender de bolsa de mercado, o cara tem que entender movimentos, enfim. Ele não é só aquele comprador que chega e eu quero comprar ao menor preço que eu conseguir. Tá? Então, eu acho que formar um bom comprador é tão difícil, tão complexo como formar um bom vendedor. Tá? E é isso, não tem receita diferente. É o que eu falei no início. O comprador nada mais é do que um vendedor com sinal trocado. Tá? Você tem exemplos no mercado aqui nosso, aqui frequentam aqui a Bolsa, expoentes em compras, caras que realmente ditam o mercado, caras que fazem a diferença, fazem escola, tá? Que se for pesquisar, todos eles têm a mesma origem humilde, começou de baixo, aprendeu fazendo, se profissionalizou, se aperfeiçoou ao longo da estrada e hoje são referência. Tá? Então, acho que... Bom, basicamente é isso. E, normalmente, você tem exemplos de bons vendedores que se tornaram bons compradores. Isso só retifica o que eu falei, só ratifica o que eu falei. Entendeu? Quando é um bom vendedor, sim, temos um exemplo aqui, o nosso mediador. Então, quando você é um vendedor com excelência, entendeu? Na maioria dos casos, invariavelmente, você também pode ser um comprador de muita excelência. Entendeu? Comprador ideal, né? Eu acho que ele está no contexto aí da parceria, né? A construção da confiança. E a gente entende, né, como indústria, como a partir da venda, né, e do outro lado, como a gente quer captar a melhor qualidade na venda, do outro lado a gente tem uma pessoa também que quer captar a melhor qualidade da compra, né? Mas entendo que, além de atualizado, além de antenado, além de estar aí profissionalizado, o comprador tem que estar aberto ao entendimento, à proposta a ser feita, né? Não se limitar a fazer o movimento só do que ele quer, né? E entender o que está sendo oferecido. Eu falo por diversas vezes com o time, né? Que em alguns momentos a gente sofre compra. E o sofrer compra é a gente só estar disposto a atuar com o que é a necessidade visível do comprador. E por vezes não é a necessidade completa, né? Eu acho que a abertura de conversas e o entendimento de propostas, ele qualifica os dois lados. E o ganha-ganha, ele é super importante, né? Eu acho que uma visão nesse sentido também, ela precisa ser aumentada. Entender o outro lado. Cara, nesse limite, eu estou aqui só no meu ganha e fazendo com que o vendedor tenha perda, ou eu estou compartilhando situações para que o ponto de equilíbrio seja interessante. Vou ganhar aqui e vou ceder aqui, né, para que o negócio funcione de uma forma adequada, para facilitar, inclusive, a qualidade da venda dele. O comprador é vendedor. Se o que ele compra não sai na loja, né, a compra dele foi mal feita. Então, entendo que o compartilhamento de ideias, sincero, inclusive, né, porque aquela coisa do, eu tenho do outro tanto e é igual, é melhor e tudo mais, o jogar ao vento, eu acho que não é legal se ele não for efetivo, né, ele tem que ser
compartilhado para que a construção da negociação ela seja feita de ambas as partes, né? E a gente consiga construir a qualidade da compra e a qualidade da venda para ser melhor para os dois lados. Então, a abertura, ela precisa acontecer, confiança precisa acontecer. É óbvio que isso é construído com o tempo. Eu não vou chegar na primeira visita para o comprador e entender que ele vai aceitar tudo que eu falo, independente se for verdade ou não, mas a construção tem que ser efetiva dos dois lados para que o melhor seja extraído aí na situação da negociação. Então, eu acho que o comprador simplesmente é o melhor vendedor. Porque a partir do momento que ele está comprando, ele está apostando numa venda. E o que o comprador quiser vender, ele vai vender. Ele vai fazer vender. Ele tem um sistema na mão dele ali que ele sabe exatamente quanto ele tem que comprar, a venda do produto, a margem do produto, e ele sabe que se ele abaixar um pouquinho essa margem, e aumentar um pouquinho mais na compra, ele vai vender. O vendedor, cabe ao vendedor vender a ideia para o comprador, e o cara está aqui, ele está conversando com você, o comprador está aqui, com uma tela de computador, e o vendedor falando. O cara está falando um produto e está olhando. É isso, parceiro? Ele está olhando aqui, ó. Pô, eu vendi tanto esse mês, eu vendi com a margem tanto, eu vendi isso. Se ele me fizer um preço melhor, abaixar a margem, eu sei que vai vender isso. Essa é a ideia que você tem que vender para o comprador. Outra coisa que eu acho que o comprador vai ser, tem que ser, e deveria ser, acessível. Às vezes você perde um grande negócio por não atender um coitadinho do vendedor ali, ele está ali precisando vender aquilo, e é uma grande oportunidade, mas você já está aqui, você está vendo, o cara está vendo que já está tudo certinho, não vai, pô, ouça as pessoas. O meu hoje, né, eu tenho uma empresa e eu não tiro as compras da empresa da minha, eu delego tudo, menos as compras sou eu que faço. Meu grande objetivo é que quando o vendedor tem um bom negócio, eu seja o primeiro a ele ligar. As oportunidades, eu gostaria que passasse por mim. Eu, como comprador, quero receber as oportunidades de todos os vendedores. Do que vende o filme, lá para mim fazer nos meus pallets, para o que vende o queijo, para o que vende o filé de peito. Se ele lembrar de mim quando eu tiver um bom negócio, cara, hoje para mim já vai ser uma grande vitória. Porque a melhor venda está na melhor compra. Você nunca vai fazer um grande negócio, não vai vender bem se você não tiver uma compra muito ali. Hoje nós trabalhamos com commodities, cara, uma compra mal feita, ela vai te dar um prejuízo. Você pode quebrar. E uma compra bem feita, no momento certo, na hora que o produto vai subir, ali, aquela coisa estratégica, cara, ele pode salvar a sua empresa. Então, não existe uma boa venda se não tiver por trás uma compra muito bem feita, uma compra muito bem equacionada. É simples assim. Eu acho que um bom comprador, ele tem que ser lembrado quando tiver uma boa proposta para o vendedor te ligar. Eu quero estar entre os primeiros, não precisa ser o primeiro, não. Quero o cara, vou ligar para o Vagnão. Sabe por quê? Porque o Wagner me atende bem, sempre educado, sempre gentil, sempre proposto a ajudar. E essa parceria que eu quero com meus vendedores, e é uma mão dupla, é uma coisa só. Você não compra nada que você não sabe que vai vender. Então, é só uma troca de ideia, troca de energia. Um dia você está do lado da mesa, no outro dia você está do outro lado da mesa. É isso que você tem que lembrar, não trate mal, não trate um vendedor mal, porque você não sabe o dia de amanhã. Sabe? Uma hora você está vendendo, você está com a sua pastinha e vamos embora e as pessoas vão lembrar o que você fez. É simples assim, gente. Não tem muito segredo, não. Vamos para cima. Vocês falaram coisas interessantes aqui, né? Falou de acesso, que é uma coisa muito importante que acaba se perdendo muita venda, de treinamento, porque às vezes falta capacitação, não é? E a parte técnica, não é? Porque quando você junta tudo, as coisas elas ficam muito mais claras. O que você falou é verdade. Eu tinha lá no meu sistema, por exemplo. Agora, como todo mundo aqui trabalha em compras e vendas, a gente aqui sabe como é que um produto chega no supermercado, como ele fica lá bonitinho, sem a data de validade. Quem não conhece, por exemplo, a minha esposa, eu brinco com ela e falo assim, filha, você não sabe quanto de sangue rolou para esse produto estar aqui. Que é o nosso dia a dia, entre vender e comprar, entregar, fazer as coisas acontecerem. Porém, quando você consegue juntar a técnica das duas coisas, entendendo o ponto de venda, porque no fundo, o que está todo mundo querendo? É o ponto de venda. Quer seja o restaurante lá no interior,
quer seja aqui, ou seja, o produto ele tá circulando. E aí eu queria perguntar para vocês agora, nesse sentido, para até divertir um pouco o nosso pessoal, cases de sucesso, cases engraçados, coisas esquisitas que acontecem, de negociações interessantes que acontecem. Vou contar até uma para vocês agora. A gente está entrando na época de sazonais, na época da indústria, que são os produtos natalinos, não é? E é uma época tensa, não é? De grandes e fortes emoções por uma série de questões. E quando eu comecei a trabalhar com isso, sempre tem a primeira vez, pato novo, né? Sempre tem a primeira vez. Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu já estava com uma empresa que era razoavelmente grande nas costas e veio uma meta monstruosa que eu falei, o que é isso, né? Nem sabia. Falei, como é que eu vou, né? E não tem jeito. E a meta de comemorativa ela é diferente da meta de produto diário, né? Do comum. Cara, vem 200, 300 toneladas, você tem que vender aquilo. Não dá para voltar e não dá para não vender, até porque em janeiro o produto não vale mais nada. E aí veio e tal, e eu cheguei, liguei para o meu diretor de São Paulo e falei, amigão, me quebra um galho, vem aqui, eu preciso de um treinamento. Só não preciso de mais nada. Ele veio, catou o avião, veio aqui em São Paulo, nós visitamos 2 clientes. E eu tinha 11 clientes, porque eu cuidava das grandes contas aqui no Rio de Janeiro. Aí ele virou e falou, e aí, quer que eu vou em todas? Eu falei, não, já entendi. E aí, já, efetivamente, entendi. Peguei o jeito da coisa, entendi a questão da negociação, as políticas que são complexas, enfim. E aí, consegui, efetivamente, bater a meta e tal, mas teve um cliente que aconteceu um negócio muito engraçado, que era o seguinte, quando você vende mensalmente para o mesmo cliente, ou anualmente, no caso de sazonal, você sabe mais ou menos quanto ele compra. Então, vamos imaginar que a empresa X, no ano passado, comprou 20 toneladas. Você bota lá 10%, 20%, então é mais ou menos o que vem a tua meta, que geralmente a meta vem. Só que eu fui no cliente que é um produto que eu nunca tinha trabalhado, e um cliente que eu não conhecia. E o cara tinha 25 lojas. Falei, e agora, né? E eu tinha que vender para o cara, mas eu não sabia quanto ele comprava. E o propósito de natalino, você leva ela por escrito. É diferente de falar. Você leva por escrito, com quantidade, com condições, essa coisa toda. Eu falei, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Falei, e agora, né? Vai daqui, vai dali. Eu falei, bom, o cara tem 20 lojas, mais ou menos aquela coisa, né? Aí eu falei, beleza, chutei alto, né? Na época, eu cheguei para o cara e falei, 65 toneladas. Sentei na mesa lá do comprador, 60. A hora que eu lembro da cena até a hora que eu falei 65 toneladas, tinha uma parede atrás dele. O cara deu um pulo para trás, se não fosse a parede, ele ia voar uns 2 metros. Aí ele me xingou, mas falou que não sei o quê. Mas no meio da conversa dele, ele falou o que eu queria ouvir. Eu compro 50 toneladas. Falei, é isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, não sei o quê e tal. E como ele era um cliente que também a empresa não tinha um histórico, então a meta dele veio baixa. Então a meta do cara era 3, eu consegui fechar 25 toneladas. Então são coisas que a gente está aprendendo, são desafios do dia a dia que a gente vai e a gente vai evoluindo e vai crescendo e vai fazendo a coisa acontecer e construindo o mercado. Eu queria que vocês contassem algum case aí de sucesso e até engraçado também para poder fazer esse povo dar um pouco de risada ou dar uma mexida neles. Rapaz, case, não sei se de sucesso, mas são vários, né? Hoje, enfim, a Nutrimax atende em média 11 mil clientes por mês. Então, o que não falta é história, tá? Enfim, não me ocorre nenhuma agora, vou te conversar, você me pegou meio de surpresa, mas eu acho que isso é o grande barato da venda, tá? Não existe um dia igual ao outro, tá? O vendedor que atende lá seus 10, 20 clientes por dia, ele escuta 10, 20 histórias diferentes. É o psicólogo, isso, enfim, ele vai atender 10, 20 humores diferentes. E acho que isso é o grande barato da profissão, acho que isso é o grande legal do vendedor. Eu acho que o vendedor ele tem que, acima de tudo, gostar de pessoas. Tá? Não existe vendedor autista. Tá? O vendedor ele tem que gostar de falar, ele tem que gostar de se relacionar, ele tem que gostar de pessoas. Tá? E a venda é viva, a venda é isso, é vibrante. Então, não me ocorre, desculpe agora, a gente não ensaiou, enfim, eu não me lembro de nenhuma história agora me vem à mente, mas, enfim, com certeza são várias, tem muita coisa. Eu acho que a venda é uma fábrica de histórias. Fábrica de queijos. Qual do óleo? Não, tá, enfim. É um case de sucesso, enfim. A gente é parceiro, a gente tem um parceiro, que é a Cargill, e ela tem um produto, que é o óleo de algodão, que, enfim,
para quem conhece, o óleo de algodão é muito mais saudável que o óleo de soja, por vários motivos. Ele é antioxidante, enfim, o ponto de fusão dele é muito mais alto que o óleo de soja, então ele não oxida, não queima. É um produto que ele é um pouco mais caro, mas, em compensação, ele, para o consumidor, para o transformador, ele é muito mais econômico. Porque, como ele tem um ponto de fusão mais alto, ele não evapora. Se ele não evapora, ele não gasta, você não tem que repor. Por ter um ponto de fusão mais alto, ele não queima. Então, para quem entende aqui, você não precisa ficar trocando o óleo do fritador toda semana para pastelaria, para lanchonete. Mas ele é um pouco mais caro. Então, a gente tinha uma missão da indústria de implantar esse produto e fazer ele virar uma realidade no Rio de Janeiro. Já era um produto que não era novo, mas que patinava. A gente lá na empresa, a gente tem a técnica gastronômica, que é a Raquel Beltrão, que nos ajuda com esse processo de implantação e desenvolvimento de produto. Enfim, e não tem jeito, falar só não adianta. Então, qual é o papel da técnica gastronômica? Ela vai até o cliente com o produto e mostra na prática. E o cliente, ele é receoso de mudança, né? Acho que isso é natural do ser humano, né? Todo ser humano ele é temeroso de mudança, ainda que para melhor. A gente fez eu posso falar o nome, porque é público, né? A gente fez conseguimos fazer uma demonstração na rede Windsor de hotéis, e o chefe lá, o chefe de compras e o chefe de cozinha, cara, aqueles caras que não aceitam ideia, eles são a última goiaba do pomar. E não, a gente trabalha com óleo de soja há 20 anos, óleo de soja é barato, funciona. Enfim, aí conseguimos marcar uma agenda, porque também é difícil, né? O tempo deles é muito corrido, né? Conseguimos marcar uma agenda e a gente foi lá demonstrar o produto. Enfim, aí pegamos o produto, testamos, provamos, tal. E, cara, na cara o resultado, tá? Era a olhos vistos. E os dois, não, mas isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, tá? Ficamos uma semana fazendo o teste no cliente. Tá? Ele só se convenceu quando, depois de uma semana, ele viu que realmente o produto era de qualidade, que o produto, no final das contas, era muito mais econômico e que apresentava e entregava um produto muito melhor no final. Então, são essas coisas da venda, né? São esses desafios da venda que, de certa forma, dá uma certa gratidão, né? Você conseguir provar a alguém que existe alguma coisa melhor do que ele está acostumado a fazer hoje ou que é alguma coisa que ele está acostumado a comprar hoje. Eu acho que o nosso grande desafio como vendedor é promover melhoria, trazer ganho, trazer melhoria para os nossos clientes. Muito bom. Pegou de surpresa mesmo, Márcio. Eu também não tinha preparado nenhum case aqui para expor para a galera. Mas eu acho que assim, cara, cases variados, né? Eu como vim de vários segmentos, né? Eu acho que cada área que eu atuei me trouxe desafios, momentos diferentes, né? Como eu falei, vem de sapato, né? O que tem sapato a ver com presunto? Nada, né? Cigarro, né? O vendedor do mal, né? Vendia vício, né? Vendeu vício. Vendi bebida, depois vendi chocolate. Então, cada momento foi trazendo para a gente experiências e cases diferentes, né? Mas eu vou trazer um dentro da Aurora, pessoal, na verdade, que foi a minha vinda para o Rio, né? Eu acho que é um case interessante que eu não esperava, né? Eu, em certo momento da empresa, estava trabalhando no corporativo em São Paulo, como coordenador de vendas, né? E o coordenador, ele trata tudo, né? É o cara que faz todos os processos lá e projetos acompanhados pelos regionais e tudo mais. E eu estava inserido, né, na construção, junto com a gestão de São Paulo, da segmentação do estado da Grande São Paulo, né? No momento a gente tinha uma unidade que atendia todo o pequeno varejo da Grande São Paulo. Inviável, né? Um negócio que coisa de maluco. Tinha supervisor com 30 vendedores, pra você ter ideia.
Enfim, estávamos construindo o projeto e tudo mais, fazendo toda a tratativa de movimentação, ampliação, aumento de quadro, regionalização, redistribuição geográfica. Enfim, estava cuidando do negócio, né? E no momento entendendo que o próximo passo seria realmente assumir uma gestão, né? Estou construindo, né, para mim, né? E tudo mais, junto com outro gerente. E esse projeto ele foi até ser finalizado estruturalmente até outubro, com a previsão de janeiro essa segmentação acontecer lá. E aí, em novembro, fui convidado pelo regional para fazer uma agenda individual, né? E é hora, né? Vamos lá pegar o que eu construí, né? Em janeiro, o Alan vai ser gestor de uma unidade de São Paulo e tudo mais. E aí a conversa desandou nesse sentido, né? Que é a hora do meu desafio, a hora do meu momento, do preparo, né? E eu sempre pus em mesa que a gente está sempre preparado para o desafio, não preparado para o cargo em si. Então, está preparado, está afim, tô. Então, em fevereiro, eu preciso de você já alocado com família no Rio de Janeiro. Eu falei, ué, mas essa foi justamente assim a situação que me apareceu. Ué, mas como assim Rio de Janeiro? Não. Em paralelo do teu projeto, tem outro projeto rodando com outra coordenação para segmentação do Rio de Janeiro, né? E o perfil que a gente entendeu para o teu trabalho é tu. Fevereiro, preciso de você lá já alocado para a segmentação do Rio de Janeiro para cuidar das grandes contas do Rio, né? E aí é aquela coisa, né? A gente hoje aqui entende do cenário do Rio de Janeiro, que é grave, né? Agora você imagina o paulista do interior de São Paulo, que só vê o que está na mídia, né? Falei, mas vou para lá em fevereiro, em março eu estou sequestrado, vou sofrer arrastão, celular vou ter que comprar um por semana, né? E, enfim, qual que é o teu veredito? Vamos lá, vamos para o desafio, né? A sequência não foi muito diferente, né? Porque não conhecia o Rio de Janeiro. Aonde morar no Rio de Janeiro? Né? A unidade Anapavuna, né? E aí, entre indas e vindas e tudo mais, entre indas e vindas, né? Buscando as oportunidades, as primeiras opções não foram validadas, né? Até a gente ter aí realmente o compartilhamento do pessoal daqui para realmente acolher realmente o Alan, né? E aí, em nome do Alan, a gente tem presentes aqui da Aurora aqui, agradecer a Aurora por todo o movimento que foi feito para o acolhimento do profissional aqui, né? E da construção que a gente está fazendo aqui e continua fazendo. Então, é um ponto delicado da minha carreira, que eu acho que foi uma situação que a família é impactada, né? Trazer mulher, eu moro com sogra, a minha sogra está conosco, filha pequena, e enfrentar um desafio, né, para realmente buscar o objetivo da gente, né? E eu falo sempre isso, a gente tem que construir os nossos desafios. E quando eles estão ali na oportunidade, abraçar a causa realmente e ir para cima. Beleza? Obrigado. Bem, gente, eu não tenho bem um case, né? Eu tenho uma história. Foi quando eu ingressei aqui na BGA. Eu saí da Frango Sul como funcionário, daí peguei a representação, comecei a atender os clientes nas centrais, e o pessoal falou, você tem que ir na bolsa, cara, terça e quinta, bolsa é legal lá, tal. Aí, tá bom. Consegui fazer o crachá aqui. Vim numa terça-feira, na outra terça, estava ali tomando um café na bolsa, nem nada ali.
Aí chegou o Rubinho, na época, o irmão do seu Walter, do Geraldo, do Arizona Carnes. Falou, Wagner, chega aqui. Telefone na mão, mostrou uma foto assim, eu, né? Como é que você é essa foto aí? Falou, rapaz, alô? Rapaz, você trabalha com descarga de caminhão? Eu falei, Rubinho, você, por favor, não mostra essa foto pra ninguém. Porque na ocasião, né, cara, eu tava começando, saí da Frango Sul, a Frango Sul, pra mim foi difícil aqui, né, porque eles prometeram moradia pra mim no Rio, que eu vim de São Paulo também, e não pagaram, porque a troca das empresas, eu fiquei numa situação bem complicada aqui, né, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu tinha uma filha na época de 3 anos e um de 1 ano. E o dinheiro do chapa a gente recebe direto do motorista. E a venda, você sabe que após 30 dias você recebe no recebido. E eu precisava muito daquele dinheiro do chapa. O motorista não sabia que eu era o vendedor. Mas eu esperava ele na Dutra, ali perto do Intercontinental, ali em frente ao shopping ali. O motorista vinha de Brasília, de Paraná, e me pegava ali e a gente fazia as entregas. E na época não era carga batida não, bicho. Não tinha esse negócio de pallet. Parava lá na frente do cliente, toma, dinheirinho do chapa, dinheiro da gasolina do outro dia, tal, e vamos que vamos rodando a compra. Né? E aí, tô lá tomando café, o Rubinho, ô Wagner, você tava lá no meu escritório hoje, 8h30 da manhã, e aqui, meia-noite, você tá descarregando uma Açougue 4, é você mesmo. Sou eu, mas você não precisa falar essa porra pra ninguém, cara. Deixa isso quieto, mas eu não sabia que ele tinha câmera lá, né, cara? Eu não tinha nem ideia disso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é quando você acha que você está numa situação ruim, né? Descarregando caminhão, foi aí que deu a virada no negócio. O Rubinho pegou essa porra dessa foto aí, mostrou para seu Cunha, Bernardo na época, seu Mário do Vianense, seu Luiz do Superprix, seu Abílio da Frigomar, Dona Jane Centro-Sul. E eles falaram assim, pô, compra do menino, cara, e tal. Não é. Não é demérito descarregar caminhão. Não é demérito. É por isso que a gente tem que respeitar todo mundo. O motorista também, o chapa, tudo faz parte do processo. Tá, gente? Muito obrigado, viu, por dar a oportunidade de passar para vocês aí. Obrigado. Era para fazer rir, não chorar, pô. Tô chorando aqui, pô. Tô chorando aqui. Cara, são histórias, né? São histórias e mais histórias. Quero contar uma para vocês. Na época de vendas, tinha, assim como o psicólogo, o vendedor vai em todos os clientes, e cada um é de um jeito, né? E o vendedor ele acaba tendo que se adequar. E tinha, aqui no Rio de Janeiro, temos muitos portugueses que são donos de supermercado. E por acaso eles torcem para um time chamado Vasco, né? E o vendedor, na inocência, ingenuidade, ignorância, burrice, ele falou para o dono da empresa que era do Vasco, né? E tratava ele com uma maravilha e tal. Rapaz, teve um dia que o dono dessa empresa descobriu que o rapaz não era vascaíno. Pensa na pessoa braba, falando palavrão. Consequência, nunca mais entrou na empresa dele. Então, a questão do profissional de se posicionar, de treinar, etc. e tal, ela tem assim a construção da vida e da carreira, ela é muito importante. Mas assim como o Wagner colocou a da vida dele, eu acho que é o seguinte: não é que existe um outro lado, não é porque o mundo gira, mas é que assim, quem é você, né, cara? Minha mãe me ensinou muito isso. Então, independente, minha mãe sempre falou, cara, não tem o maior e o menor, é tudo igual. Então, se você entender que é tudo igual, você respeita todo mundo. E também faz ser respeitado, porque ninguém também tem que ficar colocando o dedo na tua cara. Parabéns aí pela história, cara. E aí, gente, a gente está chegando no final, queria fazer uma pergunta para vocês. Indústria e varejo, e esse segmento, ele é um portal de possibilidades para crescimentos profissionais. A gente tem muita gente que começou descarregando o caminhão, já é dono de empresa, bem-sucedido, promotor, vendedor de sapato, cigarro. Eu também trabalhei com cigarro em São Paulo. E 6 anos lá com a família. Eu queria que vocês passassem para as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo,
O que é fator de sucesso para qualquer pessoa, independente se é funcionário, independente se é dono de empresa, porque a gente vê que as pessoas elas se destacam ou não, independente de onde elas estão. E acho que assim, a questão do que você falou da força de vontade, do foco, da determinação, de superar. Pô, a primeira loja que você vê no Rio de Janeiro foi comprar um colete à prova de bala, né? Eu falei, vou fazer assim só para no quadro. Então, eu queria que vocês colocassem para as pessoas que são funcionários, para as pessoas que estão começando, e também para os empresários, o que é esse crescer? Não é? Porque a gente falou aqui de profissional, falou de sucesso, falou de case, etc. e tal. O que vocês entendem que... Porque todos vocês têm funcionários, vocês são líderes. E existe um determinado momento, eu cuidei de 350 promotores, e eu falava para eles o seguinte, alguém está vendo você trabalhar. E um dia vai acontecer uma coisa, a empresa vai falar, eu preciso demitir ou eu preciso promover. E quando eu olhar, eu vou saber quem é que eu vou promover e quem é que eu vou demitir em função da tua atitude. Então, eu gostaria que vocês colocassem para as pessoas que tipo de atitude vocês entendem que fazem com que as pessoas cresçam independente de onde elas estejam. Bom, eu acho que a pessoa ela tem que ter alguns nortes, né? Alguns parâmetros para viver, né? Eu acho que tem um livro que foi escrito há 2025 anos atrás, já um pouquinho depois até, que é um excelente manual de vida. Lá tem 10 regrinhas, que são os 10 mandamentos, que nos ensinam a viver. E se você fizer os 2 primeiros, todos os 8 seguintes, eles acontecem. Então, eu acho que retidão, eu acho que como profissional, quando você tem palavra, quando você tem retidão nas suas atitudes, ética, moral, respeito, eu acho que como profissional você já conquistou o seu espaço. Eu acho que você já delimitou para o seu cliente e para o mercado o tipo de profissional que você é, o tipo de pessoa que você é. Tá? E parece um negócio tão simples, né? Mas hoje o mercado é tão carente disso, de pessoas que tenham palavra e que façam a palavra valer, pessoas que tratem e cumpram, pessoas que sabem dizer o não quando for a única coisa a ser dita. Eu acho que quem diz sim para tudo é um grande mentiroso, acima de tudo. O não faz parte da vida. Então, eu acho que como profissional, e acho que isso até acho que é manual de vida, né? Eu acho que se você é uma pessoa que é honesta, reta, íntegra e tem ética, eu acho que é 80% do caminho. O restante é detalhe. Eu entendo que o crescimento ele começa pelo saber aonde você quer chegar, aonde você está proposto a ir, né? Porque você falou de manutenção de equipe, né? E é uma coisa importante porque às vezes o colaborador ele troca de lado por 200 a mais, por 500 a mais, né? Sem entender o propósito que ele tem de possibilidades de crescimento dentro ou fora, inclusive, da empresa, né? A gente teve um movimento antigo na Aurora, já 5, 6, 7 anos atrás, aí, onde a gente foi provocado numa agenda de treinamento do sonho profissional. Está lá no sonho do Alan ser gerente da Aurora Alimentos. Né? Então, eu tinha esse objetivo desenhado e trabalhei para que isso fosse construído. E o processo de construção da pessoa, ele acontece de uma forma onde o seu perfil se encaixa para o momento, né? Então, às vezes o não, que eu já recebi inclusive, ele é periódico. Não porque ainda não é a tua hora. E aceitar isso como um movimento realmente de entendimento, de autoconhecimento, de cara, não é minha hora, por quê? O que eu preciso para que esse momento ele aconteça no futuro. Então,
é o entendimento de onde você está, é saber para onde você quer ir, trabalhar para que esse contexto aconteça, né? Independente das dificuldades que vão aparecer no caminho. De novo, nós temos na equipe diversas situações nesse sentido, de promoções dentro da equipe. E eu prego isso sempre, né? É muito mais difícil promover do que contratar de fora. Porque o promover, você está dando o entendimento de que esse profissional está preparado para o desafio. Né? O promover por promover, ele é muito ruim porque, às vezes, você perde um excelente, vamos supor, vendedor para um supervisor medíocre. Um excelente promotor para um vendedor inadequado. Então, os perfis de momentos, eles acontecem de formas diferentes. Então, o que o profissional tem que fazer é se preparar, entender onde está e para onde quer ir. E aí a construção e o sucesso é consequência disso. Bom, é o seguinte, eu acho que quando você quer chegar a algum lugar, você tem que colocar uma meta, olhar para aquilo ali e não perder o foco daquilo. Existem promotores, vendedores, supervisores, gerentes, diretores. É o seguinte, se você é promotor, seja curioso. Tudo que o vendedor quer é um vendedor que pergunte, cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Se você é vendedor, como é que é o trabalho de supervisor? Sempre gerando uma curiosidade dentro de você, e isso vai fazer com que o seu superior fale assim, pô, ele é interessado. Ele não está ali só para colocar a caixa lá no frango, ele está tentando ver como é que tira o pedido. Um promotor hoje, que consegue negociar um pedido para a gente, cara, que legal. Ele está fazendo muito mais do que ele precisa fazer. Um vendedor hoje que tenta passar informação de mercado, se informe com preço, se informe com checkouts, quantos checkouts tem essa loja tem uma capacidade de tanto, e ele fala dessa forma com você vai começar a ver ele de outros olhos. E vai pensar numa promoção para esse cara e saber que você pode aproveitar ele para uma coisa melhor. E é isso, eu acho que a grande curiosidade, você perguntar, você se interessar por aquilo, cara, buscar crescimento, buscar conhecimento, focar, olhar e seguir. Deus na frente e vai para cima. Não tem muita... E é isso. Não tem muito mistério, não. Colocar sempre Deus na frente do negócio, olhar o seu objetivo e buscar. Com honestidade, com simplicidade, com humildade. Como o Alexandre falou, apertou a mão, está falado o negócio. Não há papel que supra um aperto de mão e uma palavra. Tá bom, gente? Simples assim. Rapaz, vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Sabe por que boa parte das pessoas não são promovidas? Sabe por quê? Porque não pede. Isso que você falou é muito doido. É incrível, principalmente numa empresa grande, essa falta de treinamento, que gera uma falta de perspectiva, faz com que a pessoa ache que está estagnada, que ela está ali. E depois que você passa o tempo, o Genival ele fala muito isso, que o varejo, é muito comum uma pessoa entrando como repositor numa loja e virar gerente de loja. Todo mundo que é gerente de loja hoje, de supermercado, ele começou lá de baixo. A maioria de gerente e diretor de empresa, de indústria hoje, ele começou como vendedor ou como promotor, porque geralmente o promotor ele vira vendedor e assim ele vai seguindo a carreira. Só que esquecem de falar isso lá no treinamento e o cara não consegue vislumbrar. Porque quando você pega alguém que vislumbra, ele vai muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem foco, tem um objetivo. Exatamente. É isso mesmo. Bom, é o seguinte, chegamos aqui no nosso momento final. Queria ficar o dia falando com vocês. Quero agradecer, olha, do fundo do coração, estou extasiado com o que eu ouvi aqui hoje. Vocês falaram segredos, não em momento nenhum resistiram a falar qualquer coisa, ensinaram coisas da empresa de vocês, de sucesso de vocês. Quem tiver ouvidos, que ouça e aplique, porque o que vocês falaram aqui, né, principalmente a questão do treinamento, é só aplicar, porque vocês não tem erro, não tem como errar. É só fazer sem custo. E às vezes as pessoas acham que tem até investimento, dá para fazer uma série de coisas. Então eu quero agradecer aqui em nome da Bolsa de Gêneros Alimentício, do Everaldo, nosso presidente,
a participação voluntária de vocês aqui, dizer que o que vocês fizeram hoje aqui, sem dúvida nenhuma, faz parte de um treinamento, faz parte do crescimento, que a experiência doada, como foi feito com eles aqui, com certeza vai reverberar e vai fazer muitas pessoas ganharem muito dinheiro e também serem promovidas com tudo que a gente falou. E queria deixar aí para as considerações finais de vocês. Agradecer a você, Márcio, pelo convite, agradecer ao Everaldo, na figura da Bolsa aqui, pelo espaço, pela ideia. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui realmente é inovador, em se tratando de Bolsa. A BGA precisava disso, a BGA era carente disso, né? Dessa integração, de sair fora das paredes, sair fora dos muros. A BGA, ela, durante muito tempo, ela ficou resumida ao que acontecia nesse salão de vendas, nesse prédio. E o mundo mudou muito. Então, hoje o mundo não tem mais fronteiras. Então, o que vocês estão fazendo é realmente expandir as fronteiras da Bolsa, mostrando para todo o público o que vocês fazem aqui, o que a gente tem de potencial, o que a gente tem de valor aqui. Eu acho que isso realmente é sensacional e vocês têm parabéns por isso. Da minha parte também, Márcio, parabenizar. Eu acho o movimento que está sendo feito e eu acho que está só no começo, né? Eu acho que esses primeiros movimentos vão trazer aí modelos, formatos e temas diferentes para serem abordados e compartilhados com todos nós. A gente vem aqui, compartilha e aprende, né? Essa troca de experiências ela é super relevante, né? 2 colegas super expressivos no mercado do Rio compartilhando experiências com a minha e a gente entendendo que as adaptações e boas práticas podem ser seguidas por todos nós, né? E agradecer realmente aí o convite da minha pessoa para participar desse evento e espero ter acrescentado algo, né? Mesmo que seja mínimo, em todos vocês aí. Obrigado. Primeiramente, Márcio, agradecer a você. Esse trabalho que você está fazendo na Bolsa é importantíssimo. Você está dando voz à Bolsa, mostrando a Bolsa. Isso aqui é uma coisa que não existe no Brasil todo. Para a gente que é compra, que é vendedor, isso aqui é uma possibilidade de negócio muito grande, sabe? Onde você encontrar todos os compradores num cafezinho. Tem gente que sonha em falar com o Valtair do Guanabara. Valtair, vem aqui. Isso aí é uma possibilidade muito grande. Tá? Só que tem. No Brasil, em lugar nenhum tem uma bolsa dessa. Segundo lugar, falar da honra de participar com você, Alexandre. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por você. Viu, cara? Você é o cara. Não, em nome da Aurora, você é o gerente, é o Oli, meu amigo. Deus abençoe você. Sucesso nessa empreitada. Eu vim de São Paulo também e desejo muito sucesso. Tá bom? Corintiano, né? Ah, pelo amor de Deus. E agradecer vocês por cada um ter vindo aí, participar um pouquinho, contar um pouco da história. Agradecer minha equipe que está aqui, minha família que está aqui. E muito obrigado. Muito obrigado por poder participar com a gente aqui, tá? Esse é um começo de uma história muito legal que o Márcio está fazendo aí com a gente. Grande abraço, gente. Sucesso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Lembrando que toda terça nós temos esse encontro aqui, nós vamos mantê-los devidamente informados. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e excelente semana. E obrigado, meus amigos.